A Antártida é um continente que chama atenção devido às suas características. Ele é o maior deserto do mundo, o local mais frio do planeta, além de ser o único continente que não possui nenhum país. Devido ao seu ambiente inóspito para os humanos, esse é o continente menos explorado do mundo, e por isso continua sendo envolto por vários mistérios. Mas, apesar disso, aos poucos os cientistas avançam em seu trabalho, encontrando coisas impressionantes, como cachoeiras vermelhas, criaturas estranhas, fósseis, meteoritos e até mesmo lagos e montanhas escondidas por baixo desse continente congelado. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quando pensamos em deserto, temos uma imagem sobre planícies quentes e calor, mas a verdade é que o maior deserto do mundo é a Antártica. O clima do continente é extremamente seco, com mais vento e pouca chuva, além de 99% do seu território ser coberto por gelo. Porém, em seu 1% restante, estão os vales secos. Essa região possui dunas de areia que alcançam até 70 metros de altura e 200 metros de largura. Esses vales, também chamados de Vales da Morte da Antártida, têm um clima semelhante ao de Marte e são conhecidos como o local mais seco de todo o planeta Terra. Quando vemos todo aquele gelo, fica até difícil de imaginar que possa existir alguma coisa por baixo dele. Porém, cientistas descobriram recentemente que existem diversos lagos subterrâneos espalhados por todo o continente. Por meio de radares, eles descobriram que existem cerca de 400 lagos subglaciais que ficam por baixo de uma camada de 3 quilômetros de gelo. Na década de 1990, foi descoberto o lago subterrâneo da Antártida, o Lago Vostok, considerado o terceiro maior lago do mundo. A região continuou sendo explorada pelos cientistas, que passaram a perfurar buracos profundos no gelo, extraindo amostras de água e medindo a sua temperatura. De acordo com os cientistas, esses lagos foram formados após a separação da Antártida de Gondwana, o antigo supercontinente. Esses lagos subterrâneos não congelam por causa da pressão criada pelo peso da camada de gelo e conseguem se manter em uma temperatura de cerca de 3 graus negativos, apesar de estarem cobertos por gelo por mais de 20 milhões de anos. Uma cascata vermelha corre da geleira Taylor até o Lago Bonney, parecendo um jato de sangue saindo do gelo. O estranho fenômeno intrigou os pesquisadores desde sua descoberta em 1911. Porém, recentemente, cientistas da Universidade do Alasca e do Colorado descobriram a causa por trás do misterioso fenômeno da cachoeira de sangue. Essa água que sai da cachoeira de sangue vem de um lago de água salgada que foi coberta por geleiras e por isso perdeu o contato com a atmosfera. Essa água ficou preservada a 400 metros de profundidade e seu nível de sal foi se tornando cada vez maior ao longo do tempo, impedindo que ela congelasse. Mas além disso, essa água salgada também tem um alto nível de ferro. Quando essa água enriquecida com ferro se infiltra com uma fissura da geleira e entra em contato direto com o ar, o ferro oxida e começa a enferrujar, dando a coloração vermelha para a água. A Antártica possui um ambiente muito hostil à vida, sendo um deserto árido e gelado, com ventos fortes, pouca chuva e as temperaturas mais baixas registradas na Terra. Ainda assim, algumas criaturas selvagens conseguiram se adaptar a esse ambiente. Lulas gigantes, micróbios, crustáceos, vermes enormes e brilhantes e peixes com sangue e pele transparentes são alguns dos estranhos seres que habitam este continente gelado. E claro, pinguins, baleias e diversas espécies de aves também podem ser encontrados na Antártica. Porém, a maioria desses animais migra para o norte durante o inverno, quando toda a região congela.
Em um estudo de 2014, cientistas descobriram um ecossistema ativo de micro-organismos que vivem no Lago Williams, que fica coberto sob uma espessura de 1 quilômetro de gelo. Esses seres minúsculos conseguiram prosperar mesmo sem contato nenhum com luz solar ou ar fresco por milhões de anos, utilizando apenas amônio e metano como fonte de energia. Ao total, já foram descobertas mais de 4.000 espécies de organismos que vivem nesse habitat, nos mostrando que a vida pode sobreviver em praticamente qualquer lugar. E ainda reforça a ideia de que possa existir vida em outros planetas gelados no nosso sistema solar. Antes da Idade do Gelo, que transformou a Antártida em um deserto congelado, este continente era uma região quente, repleto de florestas tropicais. Ao longo de milhões de anos, essa terra foi sofrendo grandes transformações até se tornar o que é hoje. Porém, fósseis de madeira, sinais de árvores tropicais e de folhas nos mostram como ela já foi um dia. Além dos vestígios de florestas antigas, os cientistas também encontraram uma tonelada de fósseis de pássaros, animais marinhos e dinossauros do período Cretáceo, que ocorreu entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás. Apesar de ser coberto por neve, a Antártida também é o lar de vários vulcões, e embora a maioria dos seus vulcões estejam inativos, o chamado Monte Erebus aumentou sua atividade vulcânica nos últimos 30 anos. Ele possui 3.800 metros de altura, sendo o segundo mais alto da Antártica. Em uma última expedição feita em 2013, cientistas encontraram organismos vivendo no calor desse vulcão. Além dos lagos subterrâneos, outro segredo que a Antártida guarda é a existência de enorme cadeia de montanhas sob as vastas camadas de gelo. Por baixo de uma camada de gelo de cerca de 4.000 quilômetros de espessura, existem montanhas com 1/3 da altura do Monte Everest. Montanhas que possuem 3.000 metros de altura e se estendem por 1.200 quilômetros. As montanhas foram descobertas em 1958 por cientistas russos que estavam em expedição pela Antártida. E embora nunca tenhamos visto diretamente as montanhas, os cientistas usam radares para prever as suas características físicas. Apesar dos meteoritos caírem em qualquer parte do planeta, eles são muito mais fáceis de se encontrar na Antártida. Isso acontece por 2 fatores. Primeiro, que as condições climáticas do local ajudam a preservar os seus fragmentos. E segundo, que como o continente é todo branco, os meteoritos escuros acabam sendo vistos mais facilmente. Além disso, poucas rochas se formam naturalmente nas camadas de gelo da Antártica. Então, ao encontrar fragmentos rochosos no continente, há grandes chances de eles serem extraterrestres. Desde 1976, já foram coletadas mais de 20.000 amostras de meteoritos extraterrestres. Em 2013, uma expedição encontrou um meteorito pesando 18 quilos, sendo o maior já encontrado na Antártica Oriental. Como se vê, a Antártica esconde diversas surpresas por baixo de todo aquele gelo. E ainda temos uma grande caminhada até desvendar todos os mistérios desse continente, seu passado e a vida que nele habita.